Fala galera, você que está me acompanhando, que já está ao vivo, vamos dando um ok. Espera só um minutinho. Se por acaso der algum problema na transmissão do Instagram, você entra aqui. Você põe o suporte aqui e entra aqui no Instagram para mim. Vamos lá, vamos falar sobre low carb, entendeu? Pessoal que está... Você pode fechar ali aquela tela que abriu para mim? Pessoal que está ao vivo, vamos falar hoje, primeiro dia da nossa imersão low carb. Eu vou ensinar para vocês tudo sobre low carb, tudo que... Não, só fecha. Isso, pode deixar. Já pode startar no Instagram, que eu acho que eu não estou ao vivo no Instagram. Bom, pessoal, tudo certinho, o áudio ok? Vamos lá, vamos falar sobre low carb, galera. Vou explicar para vocês aí tudo sobre low carb, vamos falar bastante coisa, bastante informação. Eu recomendo você pegar papel, caneta, anotar tudo que eu vou falar, porque pode ser que muitas informações eu vou trazer à mente aqui agora e eu não tenha slide pronto falando. Então, a ideia é te apresentar o máximo de informação para você colocar esse antídoto contra a obesidade em prática, não é? Antídoto contra a obesidade. Toda vez que eu falo antídotos contra a obesidade, eu estou querendo te dizer alguma ferramenta, alguma estratégia que você pode colocar em prática para te ajudar a perder peso, para te ajudar no emagrecimento. Obesidade não é um problema de uma causa, é um problema de várias causas. Então, são vários fatores que podem levar você ao aumento de peso. E para você conseguir emagrecer com saúde, para você conseguir emagrecer de forma sustentável, mantendo a perda de peso, é essencial você saber todas as ferramentas. A imersão hoje, nessa imersão hoje, eu vou te apresentar o antídoto que eu considero o mais importante de todos, que é a mudança alimentar no padrão low carb. É você começar a ingerir mais proteína e gordura e menos carboidrato. Quando você faz isso, você resolve o maior problema que existe, que provoca o ganho de peso, que é a resistência insulínica. Eu vou te ensinar esses princípios, vou te ensinar esses fatores e eu vou te mostrar o que acontece no seu corpo para você entender qual é o grau de low carb que você tem que implementar. Se existe alguma flexibilidade no seu caso. Como você pode ver, eu montei aqui uma estrutura onde eu posso te apresentar praticamente tudo que tem a ver com low carb, tá? Eu trouxe aqui exemplos de ômega 3, eu trouxe exemplos de testes que você pode fazer, eu trouxe exemplos de MCT para te apresentar. Aqui do meu lado eu tenho uma série de alimentos que fazem parte da composição de um cardápio low carb, onde eu vou te apresentar cada um deles. Inclusive tem um torresminho aqui, ó. Torresminho top, você que gosta de torresmo, você que não gosta vai ter que aprender a comer torresmo, tá? Quando você for assistir um filme, você nunca mais vai fazer pipoca para você comer, você vai fazer torresmo, um torresminho seco assim, pururuca, para você ficar beliscando enquanto você está assistindo seus filmes. É um exemplo de um petisco low carb, 100% low carb, ok? Então, nós vamos rechear de informações e é essencial que você registre tudo isso para depois você me perguntar suas dúvidas num canal que eu vou abrir para aqueles que tiverem interesse. No final eu vou te apresentar isso. Então vamos lá, vamos falar então sobre alimentos. Primeira coisa que você precisa entender é o seguinte: existe uma grande diferença entre você falar alimento e produto alimentício. Alimento é aquilo que está pronto da natureza para você ingerir. Produto alimentício é você pegar alguns alimentos e organizá-los, processá-los, de forma que você possa comer algo que você criou. Vou te dar o maior exemplo que todo mundo conhece. Pizza. Pizza é um alimento ou um produto alimentício? É um produto. Você não tem árvore de pizza. Você não tem como plantar pizza, infelizmente, porque é uma delícia, não é? Você não tem como fazer isso. Você tem que montar uma pizza. Então, a primeira coisa que você precisa saber para chegar nos produtos
é saber quais são os alimentos que você pode utilizar para formar os produtos. Então, uma coisa é você saber os alimentos, outra coisa os produtos. Os alimentos vão te oferecer uma infinidade de recursos para você criar vários produtos. Então, tem gente que fala assim, eu não faço low carb porque low carb eu nunca mais vou poder comer pizza. Quem te falou isso está mentindo. O problema é como essa pizza é feita. Você precisa aprender a fazer ou comprar uma pizza que se enquadre na low carb. Então, nunca mais eu vou poder comer bolo. Como assim nunca mais vai comer bolo? Eu como bolo todo dia. Eu e meu filho, a gente adora bolo. Mas você tem que saber qual é o alimento que você precisa utilizar para fazer um bolo low carb. Então, nunca mais caia nessa historinha de que você não faz low carb porque determinado produto não se encaixa na low carb. Tudo é possível ser feito dentro da low carb. Todo tipo de produto, sushi, todo tipo de recurso que você tiver para poder formar um produto, nós vamos colocar em prática para você aprender. Isso é o trabalho de cozinhar, de processar o alimento e fazer um produto que atenda ao seu mental. Porque você concorda que isso é mental? Falar, nunca mais eu vou poder comer pizza, por isso eu não faço low carb. Espera aí, calma. Então não é por aí, você precisa aprender quais são os alimentos. Então eu vou te explicar sobre isso. Toda vez que a gente fala de alimento, antes de falar de alimento, eu quero te explicar uma coisa sobre a low carb ainda, que é o seguinte, quando você vai mudar a sua alimentação, eu acho que eu vou pedir para você puxar para mim a visão, que eu quero escrever aqui no Flipchart para eles, tá? Quando você vai mudar a sua alimentação, você tem como ajustar a sua dieta em 3 níveis. Isso, show de bola. Você tem como ajustar a sua dieta em 3 níveis. O primeiro nível é o nível que eu chamo de energia. O segundo nível é o nível que eu chamo de funcionalidade. E o terceiro nível é o nível que eu chamo de hard, que é o ponto máximo de adaptação da alimentação, certo? O que significa nível energia? Significa o seguinte, o seu corpo, ele é uma máquina, funciona igual um carro. Se você para um carro no posto, você pode colocar gasolina ou álcool. Então, do ponto de vista de energia, você pode colocar gordura, você pode colocar carboidrato. Então, hoje, nessa imersão, que a gente começa agora, eu vou tentar te explicar ao máximo qual é a forma de mudar a fonte de energia do seu organismo. Num segundo momento, você vai aprender como tornar uma alimentação que já mudou energeticamente em uma alimentação funcional. Funcional, tá? Como assim funcional? Existem alimentos que são bons, existem alimentos que são ruins para o seu corpo. Você precisa saber distinguir quais são os alimentos que não são bons dentro da low carb. Mas se você preocupar com esse segundo degrau sem mudar o primeiro, você não consegue mudar a sua forma de comer. Tem muito nutricionista, muito profissional da área de nutrição, que às vezes fica tão preso em ensinar ao mesmo tempo energia e funcionalidade, que fica uma dieta muito difícil de se adaptar. Então, a primeira coisa que você tem que aprender é mudar as fontes de energia. Depois, se você estiver engrenado na low carb, você vai mudar a funcionalidade do alimento. Então, você vai entender que um bacon, por exemplo, ele entra na low carb? Entra. Mas se você compra um bacon industrial, ele não é bom, porque ele tem uma série de aditivos que fazem mal para o seu organismo. Então, ele não é um produto para você comer sempre. O ideal é você buscar o artesanal, um caipira, certo? Que não tem aditivos e conservantes igual tem um industrial. Só que se você ficar com essa preocupação no começo da sua adaptação alimentar, você não consegue mudar a forma de comer aqui embaixo. E o nível hard que eu costumo falar, que é esse nível aqui em cima, cadê meu pincel preto? Aqui. Nível hard aqui em cima é você deixar de fazer uma alimentação contemporânea para fazer uma alimentação paleo. O que é uma alimentação paleo? Paleo é quando você processa o mínimo possível o alimento.
é quando você larga os produtos e começa a comer só o alimento. Então, por exemplo, numa alimentação paleo não vai entrar pizza, porque pizza é um produto, mesmo que ela seja feita com farinha de amêndoa, com queijo gordo, com calabresa, só com produtos dentro da low carb, ele não vai entrar numa alimentação paleo. Então, são 3 degraus que você precisa aprender a subir, e hoje nós vamos trabalhar esse primeiro degrau, que é o degrau da energia. Eu vou te ensinar como você faz o ajuste da alimentação para mudar a fonte de energia. Por que você precisa mudar a fonte de energia? Porque você passou a sua vida inteira comendo basicamente alimentos ricos em carboidratos. Pão com café com leite de manhã, tá? No meio da manhã uma fruta, porque é legal. Quem não come fruta come bolacha de água e sal, achando que é uma bolacha de água e sal, realmente é água e sal. Tá? Na hora do almoço você acostumou a comer arroz, massa, só verdura, bastante verdura, porque é saudável, não é verdade? Seu prato é basicamente uma carninha magra, bem pequena, para não exagerar. Esse é o padrão que você veio, que você caiu hoje aqui dentro dessa imersão low carb. À tarde você come um misto na empresa, à noite você come um sanduíche, uma pizza, um açaí bomba cheio de leite condensado, cheio de problema. Então, entenda, nós vamos mudar a fonte de energia. Você vai deixar de comer alimento rico em carboidrato, passar a comer alimento rico em gorduras e proteínas. Então, eu quero que você entenda isso. Vamos falar sobre os alimentos. Eu quero te mostrar uma ideia sobre os alimentos que nunca mais você vai esquecer. Vai abrir a sua mente a respeito de alimentos, tá? Deixa eu abrir aqui, deixa eu virar essa página. E vou te mostrar o seguinte. Olha só. Imagina o seguinte, toda vez que a gente vai falar de mudança alimentar, você, para mudar as fontes de energia, você tem que entender que o alimento ele possui 3 tipos de macronutrientes que a gente fala. O primeiro tipo de macronutriente são os carboidratos, que eu quero falar deles. Os carboidratos. Todo carboidrato, quando ele entra na sua pança, no seu pânceps, no seu bucho, você comer o carboidrato ele vai ser processado até virar o quê? Até virar glicose. Ok? O outro tipo de alimento que você pode ingerir, de macronutriente, são as proteínas. As proteínas. As proteínas, elas vão ser processadas, seu estômago vai digerir, quebrar, até essa proteína virar o quê? Virar um aminoácido. Um aminoácido. E você tem também a gordura. As gorduras, que eu vou chamar de gorduras, tá? São os lipídios, na verdade. Então, as gorduras, os lipídios, eles vão ser processados, até virar o que a gente chama de ácidos graxos. É quase uma aula de bioquímica que eu tô te dando aqui, hein? Então, esses são os tipos de macronutrientes, tá? Macronutrientes. Então, toda vez que você come um alimento, o alimento, ele tem esses 3 grandes tipos de macronutrientes que a gente falou. Eu vou botar a sigla deles aqui, tá bom? Então, eu vou botar aqui, ó, carboidrato. Vou colocar aqui para você, ó, proteína. E vou colocar aqui para você, ó, as gorduras, que são os lipídios, ok? O que interessa pra gente? Interessa você entender o seguinte: carboidrato, proteína, gordura. Existem alimentos que são puro carboidrato. Existem alimentos que são pura gordura. Existem alimentos que são pura proteína. Existem alimentos que têm apenas proteína e carboidrato. Existem alimentos que têm apenas proteínas e gorduras. Existem alimentos que têm apenas gorduras e carboidratos. E existe uma grande quantidade de alimentos que está aqui no miolo, que tem as 3 coisas. Quais são? Eu vou marcar de vermelho quais são os tipos de alimentos que interessa para a gente dentro da low carb. O alimento que mais interessa para a gente da low carb é aquele que está aqui, que é o pura proteína, ok? E aquele que está aqui, que é o pura gordura.
Esse aqui, ele não tem carb. Se ele não tem carb, ele é low carb. Entendeu? Então, todos aqueles alimentos que são pura proteína e que são pura gordura, eles fazem parte da low carb, do cardápio low carb. Então, são todos que estão aqui, ó, nessa parte de fora da bola lá de cima e da bola aqui de baixo. Deu para você entender bem e visualizar bem, tá? Aqui dentro, ó, existem os alimentos que têm proteína e gordura. Eles também são muito bons para a gente. Então, eu vou marcar aqui. Os alimentos que estão aqui também fazem parte da low carb. Agora, se eu pegar a caneta azul e dividir aqui, ó, proteína e carboidrato. Existem alimentos que têm os dois, mas dentro desse universo dos alimentos que têm os dois, proteína e carboidrato, eu tenho aqui aqueles que têm muita proteína e pouco carbo. E eu tenho aqueles que têm pouca proteína e muito carbo. Quais são os alimentos que interessam para a gente dentro desse universo? Esses aqui dessa lateral. São aqueles que têm mais proteína e pouco carbo. Beleza? Aqui embaixo, a mesma coisa. Tem alimentos que têm gordura e carboidrato. Então, se eu dividir aqui, eu tenho desse lado os alimentos que têm muita gordura e pouco carbo. E eu tenho os alimentos de cá, os que têm pouca gordura e muito carbo. Quais são esses que interessam pra gente? Os que estão aqui desse lado, ó. Os que têm mais gordura e pouco carbo. Certo? E aqui no miolinho, no meio, eu tenho alimentos que têm mais proteína, eu tenho alimentos que têm mais gordura, eu tenho alimentos que têm mais carboidrato. Quais são os que me interessam aqui? Aqueles que são mais ricos em proteína e aqueles que são mais ricos em gorduras. Pronto. Essa galera daqui, ó, desse canto que ficou excluída, eles são péssimos para quem vai fazer uma alimentação low carb. Por que eles são péssimos para quem vai fazer uma alimentação low carb? Porque esses alimentos, eles só te tiram da low carb. Eles não têm nada de gordura nem de proteína. Então, toda vez que você come algo daqui, você vai pular lá para o outro lado da moeda, que é a alimentação high carb. Vou te dar um exemplo dos 3 tipos de alimentos que estão dentro desse universo aqui, ó, e que eu não quero que você faça ingesta, porque esses alimentos, eles vão te tirar da low carb. O primeiro tipo de alimento que está aqui são os açúcares. Eu vou escrever aqui, ó. São os açúcares. São os açúcares. O açúcar está aqui. Ele é um vilão. Ele não vai prestar para você que está na low carb. Nem o açúcar demerara, nem o açúcar de coco. Não interessa qual é o açúcar. Se é um açúcar, ele tá aqui, ele não faz parte da low carb. Comeu isso aqui, ele te jogou lá do outro lado da low carb. Ou seja, ele te jogou lá para high carb, tá? Existem as farinhas, os farináceos, as farinhas. Quais farinhas? Farinha de trigo, farinha de tapioca, farinha de milho, que você come aquele cuscuz moído todo dia de manhã e acha que tá abalando. Aquilo não é low carb. Aquilo é puro carb. Tá aqui. Entendeu? Então, esses alimentos aqui, açúcares, farinhas, e eu vou escrever aqui também, ó, os grãos, eles vão te tirar da low carb. Sinto muito, você não vai fazer low carb se você continuar comendo esses alimentos. Agora, se você, de repente, entende que existem alimentos que são pura proteína e pura gordura, esses alimentos eles vão entrar dentro da low carb. Esses alimentos são os alimentos que vão te sustentar dentro de um estilo baixo carboidrato. Agora vamos lá, eu quero que você entenda o seguinte: qual é a vantagem de você fazer uma alimentação? Primeiro, isso aqui faz mal? Pensa comigo. Será que isso aqui faz mal? Eu vou te explicar uma coisa que é um pouco mais técnica, mas para deixar registrado aqui, principalmente porque tem pessoas que são, inclusive, da área. Proteína, existe uma série de proteínas aqui dentro desse universo de alimentos que o seu corpo e o meu corpo não consegue produzir sozinho. A gente chama essas proteínas de essenciais. São aminoácidos
essenciais. São coisas que o nosso corpo não produz e que estão só nesses alimentos, que se você não comer, vai faltar para você. E o seu corpo precisa deles para fazer alguma coisa. Então você tem que comer proteína. Ninguém vive sem proteína, entende? Você ia morrer se você não comer proteína, porque vai faltar aminoácidos essenciais. Gorduras. Ácidos graxos, existem ácidos graxos que são essenciais, que o seu corpo não produz. E você precisa ingerir. Porque se você não ingerir um ácido graxo, uma gordura que é essencial, você vai morrer, porque o seu corpo precisa dela para funcionar. Agora, carboidrato. Existe carboidrato essencial? Não. O mínimo de carboidrato que um corpo humano precisa para funcionar, o próprio corpo sabe produzir a partir das proteínas. Ou seja, se eu quiser tirar 100% do carboidrato da minha dieta e nunca mais comer, não tem problema nenhum, porque se o meu corpo precisar, e ele vai precisar em algumas situações, para produzir algumas coisas que ele precisa de carboidrato, o próprio corpo produz. Então não existe carboidrato essencial, que se você não comer, vai faltar para o organismo. Entende? Então não faz absolutamente mal nenhum. Nenhum. Outra coisa importante. Tem muita gente que tem medo do colesterol. Eu quero te explicar, então, uma coisa importante sobre o colesterol. O HDL, o colesterol que está aqui dentro desse universo, o colesterol, ele é uma molécula essencial. Ou seja, você precisa ingerir para ter. E o colesterol só existe no reino animal. Vegetal não tem colesterol. Você come gordura do coco, por exemplo, não tem colesterol. Então, se você não comer carne com gordura, se você não comer ovo, a gema do ovo, você não recebe colesterol no seu corpo. E você quer ver uma coisa básica que o colesterol precisa entrar no seu corpo? É a partir do colesterol que seu corpo vai produzir testosterona, por exemplo. Tem muito macho aí que tá querendo virar menina porque tá sem testosterona. Porque não come colesterol, tem medo de colesterol. Tem outra coisa que vem do colesterol, que o seu corpo vai produzir a partir do colesterol. O hormônio D, vitamina D, meu amigo. Se você não ingere colesterol, você pode ficar quarando no sol, como diz a minha avó, que você não vai produzir a vitamina D. Está vendo a importância de você fazer uma alimentação rica em gorduras e proteínas? Porque são alimentos essenciais. Você sabia que quando um predador mata a presa, ele abre a presa e come a parte gorda da presa. Por quê? Porque no reino animal existe uma inteligência por trás que a gente nasce entendendo que o que vai abastecer o meu corpo de alimentos essenciais, ou seja, de coisas que o meu corpo sozinho não consegue produzir, é a parte gorda da presa. Então você hoje, você precisa entender, você precisa ser predador. Você precisa passar a comer alimentos ricos em proteínas e gorduras. Senão vai faltar. Se é que já não está faltando, que a maioria que está me ouvindo aqui não faz low carb, você já tem aí seus 20, 30, 40 anos, então já tem 20, 30, 40 anos, está faltando para a máquina. Você pensa assim, você compra um carro e não leva ele para fazer revisão, seu freio, meu amigo, já está puxado, você já está batendo biela. Então você precisa, urgente, para ontem, mudar suas fontes. Isso aqui é a mudança de fontes. Agora, o que você precisa saber para trazer isso para a prática? Quais são esses alimentos aqui, ó? Quais são os alimentos que vão entrar aqui dentro da low carb? Para você saber os alimentos que vão entrar dentro da low carb, eu tenho um conjunto de exemplos aqui para te dar, diversos exemplos, tá? Eu sei que você muitas vezes acha que você vai parar de comer porque não existe mais nada além de açúcar, farinha e grão. Mas não é verdade, você vai ver que existe um universo enorme de coisas para você comer, de variedades. E, além de aprender exemplos de quais são os alimentos aqui, eu vou te ensinar uma forma de você, diante de um alimento, saber se esse alimento faz parte desse grupo ou se ele faz parte desse grupo. Caraca, então eu vou te dar, pronto, para largar, você não precisa mais de mim, concorda? Você não precisa mais de mim, de nada.
Se eu vou te dizer quais são os alimentos mais importantes que faz parte desse grupo, eu já te falei quais que são os ruins. Agora eu vou te falar quais que são os bons, que entram dentro da low carb. Se você aprende quais são os bons, e além disso, eu vou te passar uma ferramenta que vai te ajudar. Vamos supor que você está andando no mercado. Aí, de repente, você para diante de um alimento e fala assim, e aí, esse alimento aqui, essa fruta? O João não citou ela na imersão. Será que essa fruta ela é uma fruta que entra aqui no vermelhinho ou ela está lá no grupo dos pretos, que eu não posso comer? Então, você vai jogar isso aqui ali dentro do seu hall de pesquisa e você vai identificar se esse alimento faz parte ou não da low carb, e daqui a pouco você está sabendo muito mais do que eu, que é a tendência. O conhecimento está pulverizado. O que resta é você ter pessoas que te ajudem a conectar as informações. Informação por si só não é não traz dados. Dados por si só não traz informação. A informação é quando você conecta os dados que estão pulverizados aí na internet. O que você mais tem na internet é perfil low carb, receita low carb, gente ensinando low carb. Então, conhecimento está jogado aí. Se você aprender a juntar esses dados, você consegue montar uma vida low carb. E a vida low carb, ela vai te transformar, ok? Só para começar a falar sobre low carb, uma coisa interessante que eu tô doido para tomar. Me dá meu café. Aqui, tem um cafezinho aqui que eu vou te ensinar. Primeira estratégia, café. O café é 000, é uma água. Ele só tem basicamente fibras e fenóis, micronutrientes. Ele não tem macronutrientes. Então, se eu tomar um café puro, ele está fora desse grupo, de tão bom que ele é. Você nem tem que se preocupar dele ter proteína, carboidrato, não tem nada. Então, você pode tomar um café ou um chá, não vai mudar nada. Uma coisa que você pode fazer, que eu gosto muito, quem me acompanha sabe disso, é esse aqui, ó. Isso aqui, para mim, é o primeiro segredo da low carb, que é o TCM, MCT ou TCM, é a mesma coisa. O que significa essa sigla? MCT ou TCM? Significa, isso aqui é em português, isso aqui é em inglês, tá? Triglicerídeo de cadeia média, medium channel triglycerides, ok? Então, triglicerídeo de cadeia média. O que você faz triglicerídeo de cadeia média? Triglicerídeo de cadeia média são ácidos graxos essenciais puros, ou seja, é o top dos tops dessa parte aqui, ó. Então, triglicerídeo de cadeia média é uma coisa excelente para você ingerir. Perfeito. Isso aqui é retirado do coco. Ele pega a polpa do coco e tira a parte gorda mais top que tem no coco. Você enche uma xícara de café dessa, você coloca aí uns 2 ou 3 scoops desse daqui. Top demais. Ok? Deixa eu deixar ele aqui para você ver. Vou deixar ele aqui, ó, que ele fica aparecendo. Pega o seu mixer, você tem que ter um mixer, tá? Você que faz low carb, você tem que ter o seu mixer. Você vai mixar todo ele. Mixou o seu café? Olha que top. Sabe o que ele vai virar? Ele vai virar um pingado. Porque o aspecto dele é igual de leite. Você que é viciado em leite, leitinho, ai, mas eu não vou nunca mais tomar um leitinho. Vai aí, ó. Você pode tomar um pingado low carb feito com MCT e café puro, que é uma excelente fonte de gordura que vai te manter saciado e abastecido energeticamente para você suportar o tempo que for necessário sem fazer outras refeições. Top demais da conta. Muito show. Tá? Então você já aprendeu a classificar os alimentos. Lembra que eu falei de alimentos e produtos? Você aprendeu a classificar os alimentos em alimentos low carb e alimentos high carb. Aquilo que eu mostrei aqui. O alimento high carb é aquele que você comeu quase que a vida inteira. E o alimento low carb são esses que eu botei aqui do lado. Que aí eu já comecei a te apresentar alguns. Que é aqui o MCT é um top dos tops. Por quê? Porque ele é um tipo de óleo em pó, tá? Os óleos são os grandes exemplos daqui. Você tem outros exemplos. Por exemplo, um que a gente usa muito, que é o azeite. O azeite extra virgem, você precisa usar. Você precisa usar o azeite, você tem que ter. O óleo, escuta aqui uma coisa, o óleo você tem que ter todos, tá? Isso aqui é o azeite extra virgem. Você tem que ter o azeite. O azeite, para você escolher o melhor azeite, você olha esse percentual de acidez. Quanto menor for o percentual, melhor é, ok? Então você
Esse aqui é 0,2%, não é? 0,2% esse. Você tem 0,5, 0,4, 0,3, 0,2. 0,1 é muito difícil de achar, só em casas especiais. Tá? Então você tem aqui, ó, um azeite 0,2% topíssimo para você fazer comida, fazer o que for necessário, tá? Outro que a gente usa demais, principalmente para assar coisas no forno, porque o ponto de fusão dele é muito alto, ele é top demais, que ele não queima de jeito nenhum, é o óleo de abacate. Ó. O óleo de abacate é topíssimo, topíssimo, é muito bom, ele é caro sim, tá? Ele não é um óleo barato. Eu acho que assim, você quer fazer uma low carb mais em conta, não dá para você fazer tudo com óleo de abacate, mas você ter ele para poder de vez em quando fazer um alimento com óleo de abacate é top demais, é uma ótima solução. A manteiga ghee, que é a manteiga clarificada, ok? A manteiga ghee, essa aqui ela já é sem sal, mas você pode adicionar o sal rosa, tá? A manteiga ghee, o óleo de coco clássico, o óleo de coco. Aí você fala, mas coco tem gosto na comida. Não tem problema de óleo de coco dar gosto na comida, é só você não usar na comida salgada. Guarda o óleo de coco para você fazer outras coisas. Por exemplo, se eu quiser botar óleo de coco aqui, eu posso. Eu ainda vou dar mais um boom, tá? O TCM, ele é tirado do coco. Então aqui é como se fosse assim, aqui dentro tem TCM, só que tem outros óleos, outros ácidos graxos. Tá? Então, esse é excelente o óleo de coco para você utilizar. Então, aqui, ó, você tem azeite extra virgem, o azeite de abacate, a manteiga ghee, o óleo de coco e a banha de porquinho também, tá? A banha do porco também é um óleo excelente para você utilizar, principalmente porque ela é rica em colesterol. Ela tem o HDL, ela tem aquilo que você precisa para formar grande parte dos seus hormônios. Beleza, galera? Se você for utilizar sal, não tem a ver com low carb, mas como já te dando uma dica já no aspecto funcional, utilize um sal mineral. A gente utiliza em casa como sal mineral sempre o sal rosa, tá? A gente usa o sal rosa, mas não só o sal rosa, você tem o sal mineral também, o sal marinho, você pode utilizar. O sal grosso, se você quiser usar o sal grosso de churrasco, você processa ele, você bate ele no liquidificador e você pode usar. Mas o sal rosa vale a pena. O quilo é muito mais caro do que 1 quilo de sal branco, mas é sal. Você não vai comer sal de colher, tá? E vai durar tempo. Então, o impacto que vai ter no seu orçamento mensal é quase nada. Perto do que ele vai provocar de saúde, você não tem noção do que ele vai provocar de saúde para você. Então, eu vou deixar aqui de lado. Eu vou devolver aqui. Não, vou deixar aqui de lado. Os olhos. Vou deixar aqui no cantinho os olhos. Eu quero falar de mais alguns alimentos que eu vou sugerir para você, tá? Outra coisa. Vou falar das castanhas. Oleaginosas. Olha só as oleaginosas. Tem várias castanhas que você pode utilizar. Tá? Você tem aqui, olha só, castanha do baru. Você tem, vou deixar aqui que dá para você ver. Castanha do baru. Você tem aqui a noz pecan. Você tem aqui avelãs. Você tem aqui castanha de caju. Você tem aqui amêndoas. Você tem aqui macadâmias. Você tem aqui castanha do Pará. Para mim, esse aqui é o rol. É o top, essas 7. Eu uso muito essas 7. Isso aqui vai compor muito o seu cardápio. Você pode. O ideal é você usar todas. Não é você escolher a que você mais gosta. Você tem que variar. Você quer ver um exemplo? Vou te dar um exemplo. Aqui. Castanha de caju e avelã. Você tem aqui zinco em grande quantidade, você tem aqui cobre em grande quantidade. Então você tem que comer em horários diferentes, tá? Porque o zinco e o cobre, eles entram por uma mesma porta para o seu organismo. Se você come junto, o seu intestino vai ter que escolher uma ou outra. Então essas aqui são duas, ó, que você pode usar em horários diferentes, como uma de manhã, uma de noite. Você vai sempre manter em equilíbrio o seu estoque de cobre e zinco. Quem não tem estoque de cobre em equilíbrio, começa a ficar doido, sabia? Os psicopatas, eles têm deficiência ou excesso de cobre. Eles saem da curva por causa da falta de cobre no organismo. Dentro da medicina quântica, da saúde quântica, o cobre tem um impacto essencial. Esse aqui, por exemplo, ó, selênio. Castanha do Pará é um comprimido de selênio. Se eu pegar uma castanha do Pará, ela é um comprimido de selênio, literalmente. Não tem necessidade de você suplementar selênio, que é um mineral essencial para o seu organismo, e é essencial mesmo, porque o corpo não produz, você consegue
abastecer o seu corpo de selênio comendo uma unidade dessa por dia. Uma bagazinha dessa por dia é arriscado, depois de uns 3 meses, você tá até com intoxicação, de tanto que ela é rica em selênio. Então, por exemplo, a tireoide. Tem muita gente aí que tá me ouvindo que às vezes é deficiente da tireoide. A tireoide não produz hormônio em grande quantidade. Conecta aqui a energia. Às vezes a sua tireoide ela não produz hormônio em grande quantidade. Se ela não produz hormônio em grande quantidade, você tem hipotireoidismo. E com certeza você deve ter recebido esse diagnóstico um dia e uma condenação de que a sua avó tinha, sua mãe tem, e você vai ter também, e aí você acha que é genético e pronto, acabou, e começa a tomar hormônio da tireoide. Às vezes você está com deficiência de selênio. Às vezes você está com deficiência de zinco. São 2 minerais essenciais para o seu corpo produzir hormônio da tireoide. Quanto tempo tem que você não come uma castanha do Pará ou uma castanha do caju? Quanto tempo tem? Às vezes tem gente que nunca nem comeu. Aí fala, não gosto. Cara, entenda uma coisa. O gosto te trouxe até aqui hoje. Você está satisfeito com a sua saúde, com o seu corpo? Se você está satisfeito, então o seu gosto foi bom, te trouxe num lugar que te traz prazer. Se você não está satisfeito, quer mudar, você vai ter que aprender de gostar de coisa diferente. Você vai ter que inserir novos sabores aí dentro do seu cardápio. Então, top demais, castanha de caju, castanha do Pará, compõe muito o cardápio. Tem um detalhe importante. Você fala assim, tem muitos produtos que você é viciado hoje, e esses produtos, eles são feitos a partir de farinhas. Farinha de trigo, farinha de mandioca, polvilho, e são farinhas ruins, porque são farinhas que são puro carboidrato. Então ela vai jogar sua glicemia lá em cima e você nunca vai perder peso, nunca vai conseguir emagrecer desse jeito. Essas castanhas aqui, todas elas, você pode fazer farinha a partir delas. Por exemplo, a muito conhecida, amêndoa, farinha de amêndoa. Se você comprar a amêndoa e processar em casa, no liquidificador, e deixar ela secar, você faz a farinha em casa. Ou você pode comprar a farinha pronta. Então, por exemplo, uma pizza que é feita com farinha de trigo, você pode fazer utilizando farinha de amêndoa, farinha de macadâmia, farinha de castanha do Pará, farinha de castanha de caju. Essa castanha aqui, castanha de caju, a farinha dela é excelente para você fazer produtos em casa. Pão, bolo, pizza, porque ela se assemelha muito com a farinha de trigo no resultado final. Então ela é muito boa para você utilizar. E a do Baru, ela é a mais sequinha que tem. Então se você processa essa farinha, você tem uma farinha, você processa essa castanha, você tem uma farinha bem sequinha. Então é excelente para você utilizar no dia a dia, para botar na comida, para misturar na carne. Por exemplo, eu gosto de bife à milanesa. A milanesa você vai molhar no ovo e molhar na farinha de trigo. Se você tem uma farinha de amêndoa, uma farinha de castanha, você pode fazer o bife à milanesa molhando numa farinha diferente, uma farinha dessas daqui. Vai dar um sabor especial, vai ser rica em gorduras e proteínas e zero carbo. Você vai estar dentro da low carb e continuar emagrecendo, entendeu? Então, as oleaginosas são essenciais você incluir, porque elas estão dentro do grupo daqueles alimentos ali ricos em proteínas e gorduras. Tá certo? Vamos falar mais sobre algumas coisas? Aqui, ó, o meu querido. O meu queridinho. Olha esse aqui, o meu queridinho. Quem é o meu queridinho? Galera, só para você saber, a imersão são 3 dias de 1 hora. Então, são 3 dias de 1 hora de muito conteúdo rico para você. Eu vou finalizar às 14h30, então fica comigo até o final. Ovos. O ovo, tá? O ovos. Você vai comer os ovos. Vai parar de ter medo de ovo, de comer ovo. Mas eu vou comer a gema. É na gema que está a gordura. É na gema que está o micronutriente que você precisa para fazer a máquina funcionar. Então tá aqui, ó. Eu não vou abrir para você ver, porque com certeza você conhece o ovo, como é que ele é. Mas aqui, ó, o ovinho. Esse aqui é um ovo caipira, perfeito, top. Ele é mais caro, mas você quer fazer uma alimentação low carb mais barata, compra o ovo normal de granja. Ele tem a mesma constituição. A diferença é que o ovo caipira é mais puro. Lembra do que eu expliquei no flip chart anterior, de que você primeiro muda a energia para depois se preocupar com a funcionalidade? A funcionalidade é você ter 2 ovos, o de granja e o caipira.
você vai comprar o de grande caipira, os dois são low carb do mesmo jeito. O caipira é mais puro, ele vai te dar um plus na qualidade de vida, mas você não precisa fazer necessariamente uma low carb cara. Você pode iniciar uma low carb barata. Por quê? Porque a consequência de não fazer a low carb é muito mais cara na sua vida. Você sabe quanto que é o aluguel particular de um leito de UTI? 15 mil, 30 mil reais por dia. Ou seja, nem se compara com o que você vai gastar um pouquinho a mais no mês. Tá bom? Então você tem que entender o seguinte, falando em questão de custo, tá? Preço. Entenda o seguinte, quando você faz uma mudança, é natural você gastar um pouco mais nos primeiros 2, 3 meses. Por que é natural? Porque você ainda não conhece os bons fornecedores baratos. Por exemplo, farinha de amêndoa. Vou te dar esse exemplo que eu gosto de exemplificar para os meus pacientes, tá? Farinha de amêndoa. Farinha de amêndoa, você compra, por exemplo, em Brasília mesmo, que é onde eu tô aqui, você compra ela a R$ 180 o quilo, você compra ela a R$ 100 o quilo, você compra ela a R$ 50 o quilo. 100 reais o quilo, tá? Ela é mais cara. Mas você acha lugares, lojas, que estão vendendo a R$ 200 o quilo, tá bom? Então você tem uma diferença do dobro, R$ 200, R$ 100 o quilo. Agora, até você identificar um lugar onde fornece o alimento que você precisa mais em conta, pode ser que você tenha que comprar ele um pouco mais caro para você ajustar logo a sua alimentação. E aí você vai pesquisando, você vai pesquisando. Então, eu tenho uma série de parceiros que eu vou te indicar ao longo desses 3 dias, que eu vou te entregar tudo, tá? Eu não vou te entregar só uma parte e deixar você com a batata quente na mão, não. Eu vou te ensinar lugares que você pode comprar mais em conta para você baratear a sua low carb. Mas é importante você entender isso. O importante é você fazer, tá? Não deixe de fazer. Feito é melhor do que perfeito. Não deixe de fazer a low carb porque você acha que uma coisa ou outra tá mais cara, tá bom? Então, o ovo, ele é essencial entrar no cardápio da low carb. Por que ele é essencial? Porque ele é pura proteína e gordura. Pura proteína e gordura. Ele tá aqui, ó, nesse miolo aqui. Ele é rico em proteína e gordura. Então, ele vai te ajudar a fazer uma alimentação que é basicamente a base de proteína e gordura. Então, se você mantém ovos e carnes, que são ricos basicamente em proteína e gordura, não tem carboidrato, você vai sempre estar dentro da low carb, tá? Então, os ovos é essencial eles entrarem dentro da sua alimentação low carb. Você tem também uma coisa importante que eu quero falar disso daqui primeiro. Olha só, leite. Eu sei que tem gente que é viciada em leite. Eu tomava 1 litro de leite por dia, leite de vaca. Me fazia um mal terrível, mas eu não sabia que o mal vinha do leite. Quando eu só vim entender o mal que fazia depois que eu parei, tá? E o leite, você vai precisar substituir. Não tem condição de você manter leite de vaca na sua alimentação low carb. Você tem que tirar. O que você pode substituir o leite de vaca? Primeira coisa, no café eu uso TCM. Eu, particularmente, gostava muito de pingado, eu só faço café com MCT ou com TCM, que é a mesma coisa, para poder fazer o meu pingado. Eu não faço o pingado à base de leite de vaca. Nem uso leite gordo, para você ter ideia. O leite que eu vou te mostrar aqui. Aqui tem os dois que eu mais utilizo. Na verdade, tem mais um ainda, mas esses dois a gente usa muito, que é o leite de castanha de caju e o leite de amêndoa. É caro? É caro. Vou ser bem sincero. Uma caixinha dessa tá o quê? Na faixa de uns R$ 20, não é? Uns R$ 20 uma caixinha dessa daqui. Mas você tem que entender que você não vai viver à base de leite igual você vive hoje. Tem gente que bebe leite o dia inteiro, só toma leite. Você vai mudar as comidas, você vai comer um tanto de coisa diferente. Então não adianta você pensar em que você vai encarecer, lógico, se você for continuar tomando 1 litro de leite por dia. Você vai dar uma ajustada de forma que você beba menos. Você usar numa receita, você usar no seu dia a dia, perfeito. Então você tem leite de castanha, leite de amêndoa. Aí você vai falar, mas isso é de caixinha. O que eu te falei? Preocupe-se em fazer primeiro a low carb e depois subir o segundo degrau da pureza da low carb. É melhor você tomar um leite de amêndoa de caixinha ou você comprar amêndoa e aprender a fazer o leite em casa. Óbvio que é melhor para o seu corpo você fazer o leite em casa.
E não tem muito segredo, não. É fácil, nós vamos te ensinar isso. Mas é muito difícil a pessoa mudar tudo de uma vez. Então não tem problema nenhum durante esses 3, 4 meses, ou até o resto da vida, você utilizar um leite de caixinha vegetal. Não tem problema. Um leite vegetal de caixinha, né? Porque, por exemplo, que a caixinha vegetal não deixa de ser vegetal também a caixinha, tá? Então, um leite vegetal de caixinha, ele tem, muitas vezes, o seu aditivo? Tem, mas não tem problema ele ter o seu aditivo. Por quê? Porque ele é low carb. Ele é low carb, ó. Se eu pegar aqui atrás e olhar, ó, a Constituição, você tem que aprender a olhar rótulo, aprender a olhar essa tabela de tudo que você for comprar. Se você olhar aqui atrás no rótulo dele, ele tem, olha aqui, ó, gorduras totais, 4,7. Proteínas, 1,9. Carboidratos, 1,7. Ou seja, tem muito mais gordura do que proteína. Então, você vai escolher um leite, que é um leite gordo, que é um leite feito a partir de castanhas. E você tem também o leite de coco, que é perfeito, topíssimo para você utilizar no dia a dia. Além desses que eu te mostrei aqui. Ok? E é isso, galera. Eu quero te mostrar também, eu quero te falar um negócio agora. Você pode ativar a tarja para mim aqui? Eu vou te explicar um negócio. Como você tem visto, existem antídotos contra a obesidade. E não apenas um antídoto. Dentro dessa imersão, eu estou te apresentando um antídoto, que é a mudança alimentar para um padrão low carb. Pode chegar aqui assim que você não aparece, não. Não tem problema, não. Então você tem um antídoto que é a low carb. E existem outros antídotos que dependem de um acompanhamento médico, que depende de você ser avaliado e ser bem orientado do que você vai fazer. Para você ser bem acompanhado, você precisa passar por uma consulta. E eu estou dentro dessa imersão fazendo abrindo uma possibilidade, uma oportunidade para você que está me acompanhando. Qual é a oportunidade que eu estou abrindo para você a partir de hoje? Como existe um problema de agenda, eu não consigo fazer isso com todas as pessoas que estão acompanhando, que estão me acompanhando dentro da rede, dentro da internet. Mas eu tenho vagas disponíveis e eu separei 50 vagas para oferecer para você que está participando da imersão a um custo muito mais acessível, um acompanhamento comigo durante 2 meses, para você ajustar a sua vida, com uma consulta particular. Só nós dois, uma conversa tete a tete, para você, lógico, online, tá? Pela telemedicina, para você me contar a sua história de saúde, a sua história clínica, e eu te dar o plus que você precisa para aplicar todos os antídotos e não apenas a low carb. Para você fazer isso, para você participar, você precisa entender o seguinte: o custo hoje de uma consulta fora de promoção é R$700. O custo com promoção é R$450 dentro desse período de pandemia. E para você que está acompanhando a imersão e quiser ocupar essas 50 vagas que eu estou abrindo, eu vou oferecer ao valor de R$330, que é uma baba. Você não vai conseguir achar isso em lugar nenhum, pode pesquisar. Então, não consigo, infelizmente existe uma restrição de horário, então de agenda, eu consigo essas 50 vagas encaixar dentro da minha rotina, tá? Para você se tornar também meu paciente. Para você participar, você precisa mandar mensagem nesse WhatsApp que está rodando aqui embaixo, que é o 55 código Brasil 61 98210 6199. Você manda mensagem e fala: quero participar deste pelotão dos 50, das 50 vagas. Você que entrar para esse pelotão, você vai ser adicionado num grupo de pacientes que eu tenho, um grupo à parte de novos pacientes, no caso, e você vai começar a receber material exclusivo e você vai passar pela minha equipe, e a minha equipe vai te explicar como vai funcionar esse acompanhamento, que vai ter um horário específico para você agendar o seu atendimento, para você me contar um pouco da sua história. Então, é uma mentoria individual que eu estou oferecendo para os 50 interessados em participar disso. A imersão continua gratuita, as minhas lives continuam gratuitas na internet, na rede social, mas você que quer ter esse acompanhamento exclusivo, você já pode começar a participar e mandar mensagem para a minha equipe que está toda preparada para te oferecer esse suporte, tá bom? Hoje eu vou encerrar o nosso assunto sobre low carb, já deu para falar bastante coisa. Amanhã eu volto falando mais sobre alimentos, mais dicas, mais material
listas de compra, como comprar e algumas participações de fora que vão trazer e ilustrar a aplicação da low carb para vocês. Obrigado você que acompanhou. Dá o print aí na sua tela, tira a foto do seu computador, você que está no computador, publica na rede, me marque e vamos lá amanhã às 13h30 de novo. Segunda às 13h30 de novo, a gente se vê aqui. Um abraço, fiquem com Deus. Pode encerrar para mim?